Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar e agora nos próximos instantes vamos, em família, estudar mais um pouco dos ensinamentos de Jesus, debruçar-nos sobre o seu Evangelho e, como habitualmente, não esquecer de colocar sobre a mesa a jarra com a água e os copos em número igual ao dos participantes neste nosso Evangelho. E para prepararmos o nosso ambiente, para prepararmos a nossa tela mental, vamos escutar uma canção. Página 33. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantei ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantei ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a prova que ficou de revelação que o Rabi deixou, que a nova Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, mas para onde for. A vinda de Jesus, o Evangelho no ar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantei ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos guias e amigos espirituais. Vimos agradecer-vos por esta oportunidade de podermos conhecer a mensagem e os ensinamentos que Jesus nos deixou. Pedimos a vossa ajuda para equilibrar a nossa casa, a nossa vida, a trazer paz, amor ao nosso lar, a sermos melhores uns com os outros, carinhosos e a ver o outro como um irmão fraterno. Ajudem a harmonizar as nossas mentes e o pensamento para este Evangelho. Fiquem connosco e que assim seja.
Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, dos itens 8 a 12, instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é mais relativa do que absoluta. O mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, podemos fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, no grau das raças selvagens ou das nações bárbaras que encontramos ainda na superfície e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que o habitam são de algum modo rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Uns instintos não são tocados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo ou do injusto. A força bruta é a única que faz lei. Sem indústria, sem invenções, os habitantes passam a sua vida nas conquistas de alimentos. No entanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas no fundo das trevas da inteligência jaz, latente a vaga intuição de um ser supremo mais ou menos desenvolvido. Esse instinto chega para se sentirem superiores uns aos outros e prepararem a ascensão a uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis graus, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, temos dificuldade em reconhecer aqueles que deram vida a esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto temos dificuldade em reconhecer o embrião. Nos mundos chegados a um grau superior, as condições da vida moral e material são diferentes das da vida na Terra. A forma do corpo é sempre, como em todo o lado, a forma humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo não tem nada de materialidade terrena e não está, por consequência, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorizações, nem a predominância da matéria provoca. Os sentidos mais apurados têm percepções que aqui na Terra a grosseria dos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar com dificuldade sobre a Terra, ele desliza, por assim dizer, na superfície, ou plana na atmosfera, sem outro esforço que o da vontade, do mesmo modo que representamos os anjos, ou como os antigos imaginavam as almas no paraíso. Os homens conservam, a seu grado, os traços das suas migrações anteriores e mostram-se aos seus amigos tal como eles os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em vez de caras descoradas, abatidas pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com esse brilho que os pintores traduziram no nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que oferece a matéria a espíritos já muito avançados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e a infância curta ou quase nula. A vida isenta de preocupações e angústias é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Durante a vida, a alma, não estando encerrada numa matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a deixa num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, nunca são perturbadas nem pela ambição de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que vem de seguida. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascença. A superioridade moral e a inteligência estabelecem a diferença das condições e dão a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque ela é dada apenas pelo mérito e exerce-se sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se.
O seu objetivo é chegar à categoria de espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para os conseguir igualar. Todos os sentimentos externos e elevados da natureza humana encontram-se engrandecidos e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são desconhecidos. Um laço de amor e fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Possuem mais ou menos segundo aquilo que adquiriram pela inteligência, mas ninguém sofre pela falta do que é necessário, porque ninguém está em expiação. Numa só palavra, o mal não existe. No vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são mais necessários. É a eterna luz, a eterna beleza, a eterna calma da alma, oferecem uma eterna alegria que não perturba, nem pelas angústias da vida material, nem pelo contacto dos maus que aí não têm acesso. Eis o que o espírito humano tem tanta dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso a pintar os tormentos do inferno, mas nunca conseguiu representar as alegrias do céu. E porquê? Porque, sendo inferior, só experimentou penas e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Daí não poder falar senão do que conhece, mas à medida que se eleva e depura, o horizonte clareia-se e compreende o bem que está diante dele, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. No entanto, esses mundos felizes não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum dos seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos, as mesmas facilidades para lá chegar. Fá-los partir todos do mesmo ponto e não dota mais uns do que outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos. Cabe-lhes a eles conquistá-los pelo seu trabalho, alcançando-o o mais depressa possível, ou permanecerem preguiçosos por séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. A mensagem de hoje, retirada do livro Vem Comigo, Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Prudência. A vida é um ciclo contínuo de atos e efeitos, de ações e reações, fruto do constante movimento de ideias, pensamentos, sentimentos que emanam daqueles que fomos dotados de raciocínio ou do exercício dos instintos, ainda ativos em todos nós. Não estás na Terra para continuar a alimentar as soluções instintivas, mas para suplantar progressivamente essas tendências e subjugá-las à razão esclarecida. Analisa sempre os atos da vida, para evitar os efeitos perniciosos que sempre recairão sobre ti. Medita nas consequências que advirão de ações pouco meditadas, reativas, que no constante vai e vem da vida, voltam sempre para a casa de onde saíram. Cautela e preocupação devem merecer-te a melhor atenção, para que as decisões que tenhas de tomar na tua vida sejam pensadas com serenidade de espírito e ponderação. Sê prudente. A leitura do Evangelho de hoje vem-nos, por intermédio dos espíritos superiores, vem-nos esclarecer sobre os diferentes mundos que existem no universo e sobre a sua qualidade em termos morais. Percebemos que no início da nossa caminhada evolutiva, todos nós estivemos num mundo primitivo, onde aprendemos, conforme foi visto, a nos alimentarmos, a nos reproduzirmos e, portanto, vivíamos, como também ouvimos nesta última leitura, vivíamos praticamente dos nossos instintos, dominando a pouco e pouco esses instintos e desenvolvendo também a nossa consciência, conseguindo identificar aquilo que é certo do que é errado, aquilo que é bem e aquilo que é mau. Até que, naturalmente, pelo nosso esforço, adquirimos essa consciência e adquirimos a possibilidade de utilização do nosso livre-arbítrio. Estávamos, então, em condição
de habitarmos um mundo já num segundo nível moral, que é o mundo de provas e expiações. Mundo, terra, este que nós habitamos, nessa categoria ainda, onde nas diversas vidas sucessivas que nós vamos tendo, vamos aprendendo a desenvolver os nossos sentimentos e a sobrepor esses sentimentos àquilo que eram os nossos instintos. A pouco e pouco, a humanidade vai aprendendo e vai evoluindo de forma a que o bem e a bondade possam ser o nosso principal objetivo, a nossa principal ação. Nesta fase conturbada que vivemos atualmente, nós estamos numa época em que o nosso planeta irá progressivamente entrar numa outra categoria, que é do mundo de regeneração, onde o bem irá suplantar o mal, que nós, infelizmente, vamos acompanhando e vendo nesta nossa casa material, que é este nosso planeta. Depois do mundo de regeneração, seguir-se-á o mundo feliz, onde o bem predominará e onde todas as criaturas viverão para aquilo que são os aspectos espirituais, aquilo que são as virtudes do espírito e não mais os bens materiais. E por fim, quando atingirmos a nossa perfeição, habitaremos os mundos celestes ou mundos divinos. Então, esta leitura de hoje mostra-nos aquilo que será o percurso de cada um. Cabe-nos a nós fazer esse percurso mais ou menos depressa, consoante o nosso esforço, consoante a nossa dedicação, consoante a nossa modificação. Então, que hoje nós possamos refletir sobre como é que tem sido a nossa vida, a atual existência. A que é que nós temos dado mais importância? Às questões espirituais ou às questões materiais? Qual é que tem sido a nossa vida? Como é que nós temos nos comportado relativamente àquilo que é o código de conduta que o Evangelho nos trouxe, que Jesus nos ensinou? Porque os tempos são chegados e, conforme Jesus também nos ensinou, os mansos e pacíficos possuiriam a terra, continuariam aqui neste planeta, na sua trajetória evolutiva. Mas aqueles que não desenvolverem as qualidades necessárias para continuarmos aqui, iremos naturalmente prosseguir a nossa evolução noutro mundo, compatível com as nossas necessidades, porque Deus nunca nos abandona e a misericórdia de Deus sempre nos dará as oportunidades necessárias à nossa evolução, à nossa transformação, até que cheguemos à perfeição. Eu vou comentar o nosso segundo texto do livro Vem Comigo, da psicografia de Arnaldo Costeira, pelo Espírito Maria Teresa Magalhães, que nos fala precisamente da prudência. E prudência é a atitude que nos leva a agir com cautela, a pensarmos, a refletirmos antes de proferirmos qualquer palavra, antes de tomarmos qualquer atitude. Então, relembramos aquilo que Jesus falava sobre o orar e vigiar. A vigilância sobre todos os nossos actos. Obviamente, como o nosso companheiro Paulo falava, nós já não somos espíritos em fase, já não somos espíritos simples e ignorantes, numa fase em que habitamos um mundo primitivo, onde os conhecimentos vão sendo adquiridos, onde o nosso livre-arbítrio vai sendo adquirido. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, habitamos um mundo de expiação e provas, porque somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras. E sendo responsáveis por isso, vamos encontrar as consequências de qualquer ato irrefletido.
E por isso o conselho da nossa irmã Maria Teresa Magalhães sobre a prudência que todos devemos ter, a vigilância, a cautela em todos os nossos atos, em todas as nossas palavras, porque com certeza iremos encontrar as consequências. E, portanto, se o fruto for mau, a árvore é má, as consequências, com certeza que iremos encontrar, serão más. Então, deixamos o conselho, prudência em todos os nossos atos da nossa vida. Vamos partir para a nossa irradiação, pela vibração, pelas famílias em desalinho. Vamos nos libertando dos nossos problemas, das nossas dificuldades, porque chegou o momento de nos doarmos, de pedir a Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, que nos auxilie na nossa vida, mas principalmente que tome de nós todas estas vibrações que vamos emanar neste momento, para que Ele possa levar a todos aqueles que sofrem. E nesta fase em que a Terra atravessa, uma fase de medo, de violência, de guerra, te pedimos, Mestre, que leves as tuas vibrações de amor a todos aqueles que sofrem pela violência das armas, a todos aqueles que vão perdendo os seus filhos, os seus esposos, os seus pais, as suas mães. Sabemos, Mestre, que nada acontece por acaso, mas também sabemos que a todos levas o teu alívio. Então, te pedimos que socorras a todos eles, mas especialmente, Mestre, te pedimos luz para todos aqueles responsáveis pela violência, pela tomada de decisão. Te pedimos luz para que eles possam encontrar um outro caminho, para que eles possam seguir rumo ao caminho da paz que todos nós almejamos. Abençoa-nos a todos, Mestre, abençoa a humanidade, que assim seja. Página 32. Cruzando a Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, nem te surge a lembrança, o socorro do Senhor. Vem lembrar conosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou
tanto sofria, o vento do amor levou, onde faltava alegria. Passaram tempos de trevas e a terra esqueceu a luz. Está chegando o tempo do regresso de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Estamos a chegar ao fim do nosso Evangelho no Lar. É a altura agora de bebermos a água que colocamos no início da nossa reunião e lembrar que amanhã poderão acompanhar-nos pelas 20 horas em mais uma palestra pública da nossa associação e, igualmente, na sexta-feira, pelas 20 horas, transmitiremos também em direto mais uma palestra. Desejamos a todos um resto de bom dia, que Jesus nos abençoe, muita paz para todos.